Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão no canal Wellington Lima, o canal da Busologia. Antes de iniciar mais este vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem seu like para que vocês não percam nenhum conteúdo. Show de bola? Pois bem pessoal, eu recebi mais uma pergunta de um dos inscritos do canal, perguntando sobre qual o melhor rodoviário que eu já andei. E sem sombra de dúvidas, eu confesso que dos que eu já andei, o que marcou muito a minha época são os monoblocos da Mercedes-Benz. Por isso, vou trazer para vocês dois modelos que marcaram época nos anos 80 e 90, que é o modelo O371 na versão rodoviária e o O400. Nós vamos conhecer um pouco da sua história e mais informações aí sobre essas lendas das estradas, né? Tanto o O371 como o O400, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o modelo Mercedes-Benz O371. O Mercedes-Benz O371 foi o ônibus que foi construído no Brasil pela Mercedes-Benz de 1987 até 1994, cuja fábrica era localizada em Campinas, no interior de São Paulo. Foi o substituto do chassi Mercedes-Benz O303 na América do Sul e foi amplamente utilizado na América do Sul e também em países como México ou Costa Rica. O modelo O371 foi um ônibus monobloco integralmente construído pela Mercedes-Benz. Também teve um chassi dele derivado, que foi reencarroçado por outras companhias, como a Marco Polo, a Caio, a Comil, a Cifiral e a Buscar. Sua versão urbana era muito moderna à época, seja em termos de design ou técnicos, sendo dotada de equipamentos que ainda são opcionais nos dias de hoje, ou que simplesmente deixaram de ser usados, além de prover um nível de conforto, acabamento muito melhores que os usuais à época de sua produção. Este modelo segue o mesmo projeto do seu antecessor, o O370, e também de seu sucessor, o O400. Com isso, formavam uma espécie de trilogia. O motor do O371 era traseiro de 136 a 360 cavalos, tinha um comprimento de 13,2 metros e um tanque de 13 mil litros. O modelo monobloco O371 tinha nas versões rodoviário e urbano. Vamos conhecer agora cada um deles e as suas características. O371R. O modelo O371R foi comercializado em meados de 80 e início de 90. Apresentava o Mercedes-Benz, cujo motor era OM355/5A e tinha 230 de torque. Sua suspensão era feixe de molas. O O371RS foi comercializado entre os anos 80 e o início dos anos 90. Ele apresentava um motor aspirado por tubo compressor Mercedes-Benz OM355/6A, com potência de 291 cavalos. A caixa de engrenagem acoplada ao motor era ZF S690 e possui suspensão pneumática. O chassi O371RS foi utilizado na produção do modelo O371RS pela Mercedes-Benz do Brasil como ônibus integral e por outras encarroçadoras como Buscar e Marco Polo. Já o O371RSL foi comercializado entre 92 e 94. Apresentava um motor turbo intercooler OM447LA com saída de 354 e 360 cavalos. Esse motor experimental substituiu a série OM355 e foi usado todos os modelos O371 e na próxima geração do ônibus Mercedes-Benz, o O400 até 2000, ano que o motor eletrônico OM457LA foi introduzido. Sua caixa de câmbio era o ZF modelo S6-1550. O chassi O371RSL era similar ao chassi O371RS. Seu comprimento era de 13,2 metros. O O371RSD foi comercializado entre meados de 80 e início de 90. Apresentava um motor turbo pós-esfriado Mercedes-Benz OM355/6LA, com a potência de 326 cavalos. Depois foi substituído pelo OM447LA
de 354 e 360 cavalos. A caixa de velocidades é a mesma do O371RS. Também depois de 94, usou a mesma caixa de velocidades que foi usada no O371RSL. A diferença é o eixo traseiro, porque o eixo que move o veículo fica atrás do eixo auxiliar, oposto à versão europeia dos ônibus. Já no modelo urbano, tinham 3 tipos: o O371U, cujo ônibus era de 11 metros de comprimento, monobloco para uso urbano dotado no motor OM366 de 136 cavalos. Foi produzido de 1987 a 94. Seu último ano de produção, ele apresentava a máscara do O400, algo que aconteceu com todos os modelos O371. O O371UL foi um ônibus integral para uso urbano, mais longo que o O371U, com 12 metros de suspensão metálica, motor OM366LA de 184, 204 e 210 cavalos e opção de 2 ou 3 portas. Muitas unidades desse modelo podem ser encontradas em uso em BH entre 94 e 2006. Já o O371UP, o modelo urbano padrão, tinha um motor OM355/5A de 9 litros e 5 cilindros, de 187 cavalos, com opção turbo a 238 cavalos, recomendado para uso em cidades com sistema de transporte integrados. Tinha opção de 2 ou 3 portas e era dotado de suspensão a ar. Era dotado de eixo traseiro com redução nos cubos das rodas. Embora os primeiros modelos tivessem cubos simples, apenas a opção de motor a aspiração natural. De longe, a cidade brasileira que viu a maioria das unidades de ônibus em plataformas integradas no modelo O371UP foi em Curitiba. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o O400R, RS e RSD, que era a próxima série dos monoblocos. Ele foi construído de 94 a 2004, sendo os primeiros 3 anos como monobloco. Seu antecessor é o O371 e o sucessor é o O500. No princípio, o O400 era idêntico aos seus antecessores O370 e O371. Sua mudança na mecânica dos primeiros modelos, como isso era uma espécie de trilogia. A sua última geração recebeu um motor experimental OM447LA. O modelo tinha sua frente e sua parte traseira formadas por fibra de vidro. A diferença de seu antecessor era principalmente ferro, sendo somente os para-choques dianteiro e traseiro de fibra de vidro. Apesar de ter sido produzido até 2004 como antecessor do A500, ambos foram produzidos juntos por quase 3 anos. Os seguintes modelos do O400 são os seguintes: O400UP. O O400UP tem o motor 449A. O400R, OM449A. O400RS, RSL e RSD, motor OM447LA. O400UP, OM449A. O modelo O400RS Bug, O400RS, O400RSE Bug, O400RSD Bug e O400RSD utilizavam o motor OM447LA e o 457LA. Já os modelos O400RSD, O400UP e O400UPA tinham motor OM449A, 447LA e 449LA. Já o O400UPA tinha o câmbio Voith D863. Muito bem, pessoal, então vocês estão vendo aí os monoblocos Mercedes-Benz. Eu destaquei as fotos do modelo rodoviário, mas eu vou ao longo do vídeo comentando um pouco sobre o modelo O371 e o O400, que realmente foram 2 modelos que marcaram muito a minha infância. Tive o privilégio de viajar nesses 2 modelos, tanto em viagens curtas como em viagens médias e longas distâncias, e realmente por onde ele passa fazia muito sucesso, tanto nos anos 80, mas na minha época nos anos 90 e 2000. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já desejo um bom sábado, um ótimo final de semana, e aí aguardem que teremos mais vídeos para vocês. Até logo mais!